Olá, começa agora o programa Explicando o Tempo. Em programa anterior, falamos aqui do El Niño, um fenômeno que aquece as águas superficiais do Oceano Pacífico. Hoje vamos conhecer o fenômeno oposto, chamado de Laninha. Acompanhe o nosso programa, a diferença é muito fácil de entender. A palavra laninha vem do espanhol e significa menina. A laninha é um fenômeno oceânico-atmosférico que é caracterizado pelo resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Central e Oriental. A laninha forma uma espécie de piscina de águas frias em parte do oceano. Ela é semelhante ao El Niño por ser um fenômeno natural, que altera o comportamento climático geral dos ventos, do regime de chuvas e da temperatura do oceano. A diferença para o El Niño é que a laninha ocorre um resfriamento nas águas do Oceano Pacífico tropical. Já no El Niño, relembrando, ocorria um aquecimento nas águas. Vamos então entender melhor como isso acontece. Você se lembra do nosso esquema de representação do El Niño? Separamos um ventilador, um recipiente com água e um abajur direcionado para a água. Este último representava a luz solar. Quando ligamos o ventilador, o vento que soprava da direita para a esquerda empurrava a água. O vento empurrava a água quente superficial aquecida pelo sol para o lado oposto. Lembrando, essa é a situação normal que acontece nas águas do oceano. Com a presença do El Niño, o vento soprava mais fraco e assim não tinha força para empurrar a água da direita para a esquerda. O sol então aquecia por inteiro toda a superfície da água, ou no caso, as águas do Oceano Pacífico Equatorial. Agora imagine o seguinte, se a intensidade dos ventos que sopram do leste para o oeste for maior, eles vão empurrar a água com mais força. Assim, do lado esquerdo, as águas estarão mais aquecidas pelo sol e do lado direito vão restar somente as águas mais profundas e frias. Haverá um desnível entre um lado e o outro. E é isso que acontece com a presença da laninha no Oceano Pacífico. Com o El Niño, os ventos chamados alísios sopram bem fraquinho e no caso da laninha, eles sopram com mais força. Com a laninha, o resultado é um resfriamento nas águas do oceano. Vamos agora pensar no regime das chuvas. Com a maior intensidade dos ventos alísios, as águas quentes vão ficar concentradas mais ao oeste do que ao normal. Águas mais quentes geram evaporação e com o movimento do ar indo de baixo para cima, o resultado é a formação de nuvens de chuva. Na laninha, a região com grande quantidade de chuvas se estende do nordeste do Oceano Índico até o oeste do Oceano Pacífico, passando pela Indonésia. Já no Pacífico Central e Oriental, a formação de chuva é bem menor. No Brasil, a laninha causa menos danos que o El Niño, mas ainda assim, alguns prejuízos são registrados. Em época de laninha, as chuvas aumentam na região nordeste e norte. Por outro lado, ocorrem secas severas na região sul. As frentes frias chegam e passam rapidamente pelo sul e sudeste e conseguem chegar até o nordeste. O sistema consegue atingir principalmente o litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas. Até as regiões semiáridas têm a possibilidade de aumentar o registro de chuvas, beneficiando assim a agricultura. Nos estados do centro-sul do país, é observada uma queda no índice de chuva, especialmente no sul, onde a estiagem é maior. São registradas também queda nas temperaturas em São Paulo e no sul do Brasil, como aconteceu no último episódio da laninha em 1999. A frequência da laninha, assim como do El Niño, varia entre 2 a 7 anos, mas ela tem ocorrido em menor quantidade nas últimas décadas. A laninha tem períodos entre 9 a 12 meses. Episódios recentes aconteceram nos anos de 1988 e 89, 95 e 96 e, como falamos, o último episódio de 98 a 99. O Explicando o Tempo de hoje fica por aqui. Dúvidas e sugestões você pode entrar em contato pelo endereço eletrônico explicandotempo@climatempo.com.br. Não deixe de dar a sua opinião. Eu espero você no próximo programa. Até lá!